Como vocês devem ter reparado, nos últimos tempos um grande debate entre dois mundos de fantasia mais populares vem acontecendo, sendo que esses universos pertencem a produções de O Senhor dos Anéis e Game of Thrones, já que ambas as histórias possuem mundos fictícios em sua totalidade, ou seja, elas têm suas próprias terras. Porém, ainda devo ressaltar que os universos dessas histórias são muito maiores do que os cenários em que vemos os eventos dos livros e filmes sendo narrados, já que O Senhor dos Anéis se concentra no continente da Terra-média, enquanto que Game of Thrones se concentra no continente de Westeros. E como ambos os continentes são enormes, uma dúvida vem crescendo cada vez mais entre o fandom de ambos os universos, e no vídeo de hoje eu irei tentar responder qual continente é o maior, a Terra-média criada por Tolkien ou Westeros criado por George R.R. Martin. E se você quer descobrir essa resposta, continue assistindo ao vídeo, mas não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal Garota Escarlate, colocar aqui nos comentários a sua opinião sobre esse debate e compartilhar o vídeo com seus amigos e com os outros fãs desses dois grandes universos do mundo da fantasia. Pessoal, só para não ter muita delonga, já adianto para todos vocês que a Terra-média é maior que o Westeros, mas calma que eu vou te explicar o porquê que o universo de O Senhor dos Anéis é maior. Bom, a explicação para isso é simples e ela se dá porque o seu criador Tolkien pretendia que todo o continente da Terra-média fosse um planeta antes dele ser dividido nos continentes que temos agora. Porém, e por outro lado, eu devo ressaltar aqui nesse vídeo para vocês, fãs dessas duas incríveis obras, que o continente de Westeros, de acordo com o próprio George R.R. Martin, é semelhante à América do Sul em termos aí de tamanho. E eu ainda devo pontuar aqui que a única coisa que as pessoas, especialmente os fãs mais fervorosos desses dois universos, costumam esquecer quando se trata da Terra-média, é que apenas a parte noroeste foi destaque principalmente lá nos livros, filmes e séries. O que significa que todo o seu continente é muito maior do que os mapas mostrariam, já que Tolkien pretendia que a Terra-média fosse a Terra atual, porém unida. Por outro lado, gente, Westeros é apenas um dos muitos continentes em Game of Thrones. E a partir dessa explicação, vamos aos fatos, onde eu irei revelar o quão grande é a Terra-média. Que, como vocês sabem, ela é um dos locais de fantasia mais notáveis na história da literatura de fantasia, já que ela é o cenário principal de toda a história de O Senhor dos Anéis. Mas claro, existem muitos lugares diferentes que podem ser encontrados nesse vasto continente da Terra-média. E a coisa toda sobre a Terra-média é que Tolkien não foi exatamente preciso ao detalhar o quão grande é esse continente e como seria sua geografia. E galera, a maioria dos mapas que temos sobre a Terra-média são baseados apenas em interpretações em cima das obras do Tolkien, e ainda vale ressaltar aqui nesse momento que nós também sabemos que Tolkien nunca chegou a terminar toda a história da Terra-média durante a sua vida. Porém, o que sabemos é que a parte ocidental da Terra-média já é grande e vasta por conta própria, já que esse é o cenário principal de toda a história de O Senhor dos Anéis e de outras obras relacionadas a ela. E quanto a isso, devo dizer também que já foi estimado, com base nos mapas da parte ocidental da Terra-média, que é de 2.900 milhas de oeste a leste e 4.200 milhas de norte a sul. E isso significa que a massa total de terra da Terra-média é de cerca de 12.180.000 milhas quadradas. E também vale a pena mencionar que a Terra-média é supostamente maior do que é, devido ao fato de não termos visto a parte oriental dela nas obras de Tolkien, e sendo chamado Hum, o leste também deve ser bem grande. Porém, Tolkien nunca foi capaz de expandir o enredo da Terra-média para essa parte leste do continente. Mas assim, gente, também é legal reparar que a Terra-média deveria ser como o planeta era antes dos continentes se separarem. Então, para Tolkien, a Terra-média seria como nosso planeta era há milhares de anos atrás, o que significa que deveria ser tão grande quanto a massa terrestre total do nosso planeta Terra.
E em relação a Westeros, embora saibamos que existem muitos lugares diferentes no universo de Gelo e Fogo criado por George R.R. Martin, devo dizer que o que também sabemos é que o enredo principal se concentra principalmente nos eventos que acontecem nesse rico e vasto continente que é Westeros, que, como vocês sabem, é onde residem os 7 reinos que são governados pela Casa Targaryen desde a conquista de Aegon, ou seja, desde muito antes dos acontecimentos de House of the Dragon até um pouco antes dos eventos iniciais de Game of Thrones da HBO. E como eu disse, todo o continente de Westeros é o lar desses 7 reinos, que, resumindo aqui, é um reino composto por 7 reinos diferentes, governados por grandes casas e os seus lords. E já que o rei precisava de grandes casas, para governar esses diferentes reinos encontrados dentro desses 7, isso já é uma prova do quão grande é o Westeros. E olha que nessa aqui eu nem estou citando as terras além da muralha, que, como sabemos, são inabitáveis. E eu não sei se vocês sabem, mas o autor George R.R. Martin disse uma vez que todo o continente de Westeros é estimado em quase tão grande quanto todo o continente da América do Sul. E para quem prestou bem atenção aí nas aulas de geografia, deve saber que isso significa que o Westeros é uma terra muito grande, cheia de lugares diferentes e que tem lá os seus próprios terrenos e climas. E isso também explica porque o norte é frio e porque Dorne é um deserto bastante quente. E falando em números, Westeros tem cerca de 5.084 milhas de norte a sul e 1.500 milhas de leste a oeste, o que significa que o continente é habitado pelas casas Starks, Lannisters, Baratheon, Martell e muitas outras mais tem cerca de 7.117.600 milhas quadradas. E só para acompanhar aqui o nosso raciocínio, o autor George R.R. Martin não estava tão errado assim quando ele diz que o Westeros teria quase o mesmo tamanho da América do Sul, que em números é estimado em 6.888.000 milhas quadradas. Então, com base nisso tudo aqui que eu falei, e como pode ser visto a partir do fato de que a Terra-média tem 12.180.000 milhas quadradas e que o Westeros tem cerca de 7.117.600 milhas quadradas, e está mais do que óbvio que a Terra-média é sim maior do que o Westeros. E como eu disse, essa conta toda dela não inclui a parte oriental da Terra-média. Porém, eu devo ressaltar que, enquanto a Terra-média é maior do que o Westeros, o mundo conhecido da obra literária de George R.R. Martin é composto por 4 continentes, diferentemente dos 2 continentes que podem ser encontrados no mundo fictício de Tolkien, que é composto de Aman, onde Valinor está localizada, e a Terra-média em si. E para os amantes dos livros, me corrijam se eu estiver errada, mas neles é dito que Aman é tão grande quanto a Terra-média, ou pode até ser maior ou menor, dependendo aí do material de origem. E por outro lado, Westeros nem é o maior continente do mundo conhecido das obras de George R.R. Martin. Essos, por exemplo, que fica a leste de Westeros, é muito maior, já que é dito que deve ter pelo menos 24 milhões de milhas quadradas. E ao sul de Essos fica o misterioso continente de Sotorius, que é cheio aí de diferentes mistérios, e diz que esse lugar é tão grande que um valeriano em seu dragão não conseguiriam voar por todo o continente em 2 anos, já que é dito que é possível que ele seja tão grande quanto Essos. E enquanto isso, no limite no mapa do mundo conhecido está Ultus, que pode ser grande, mas é em grande parte um mistério ainda. E em teoria, quando esses 4 continentes do mundo conhecido são combinados, deve ser fácil ver que o mundo das obras de George R.R. Martin é muito maior do que o mundo da obra-prima literária de Tolkien. E quando você considera o fato de que o continente de Aman já havia sido separado do resto do mundo de Tolkien, então ele é tão grande quanto todo o continente da Terra-média. E em relação, gente, às semelhanças e diferenças entre a Terra-média e o Westeros, eu devo dizer que mesmo que a Terra-média e o Westeros pertençam a mundos diferentes, cheios de personagens diferentes, ainda existem muitas semelhanças entre esses 2 mundos de fantasia, especialmente quando se trata da sua geografia em geral.
E assim como a Terra-média, Westeros parece seguir o mesmo tipo de clima baseado na geografia, no sentido de que as áreas do norte são muito mais frias do que o resto do continente e são praticamente desabitadas devido ao intenso frio. Por outro lado, as áreas do sul são mais quentes, mas ainda bastante duras, e sem falar que também tem o fato de que as terras a leste da Terra-média e de Westeros não eram as áreas de foco dos seus respectivos autores, já que as terras de Hum, que ficam a leste da Terra-média, não foram utilizadas por Tolkien. Enquanto isso, George R.R. Martin escreveu algumas coisas sobre as diferentes terras de Essos, mas não se concentrou tanto quanto poderia naquele continente. Em resumo, galera, boa parte dessas terras a leste da Terra-média e de Westeros não foram tão desenvolvidas por seus respectivos criadores. Mas ainda assim existem algumas diferenças entre essas duas terras de fantasia. Por exemplo, em termos de características físicas, a Terra-média é o lar de uma grande variedade de pessoas diferentes que são compostas por homens, elfos, anões, orcs, hobbits e muitas criaturas de fantasia que podem ser encontradas na Terra-média. Por outro lado, o mundo conhecido de Game of Thrones é em grande parte habitado por humanos, embora também existam criaturas mais fantasiosas, como os Filhos da Floresta e os Gigantes, porém fica mais do que claro que a Terra-média é mais um mundo de fantasia do que o mundo conhecido de Gelo e Fogo de George R.R. Martin, que devo dizer que também possui muitos elementos de fantasia. Mas me digam vocês concordam com essa análise? Discordam de alguma coisa? Tem algo a mais a acrescentar do qual eu não falei? Deixem aqui nos comentários as suas considerações e não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal Garota Escarlate e de compartilhar o vídeo com seus amigos e com os outros fãs desses dois grandes universos do mundo da fantasia.